Olá pessoal, que a paz do nosso Criador seja sobre a vida de cada um de vocês. Está começando agora a acompanhar mais esse vídeo do canal Restaurando a Visão. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Omão e hoje eu quero continuar falando a respeito de vida devocional. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu vou pedir para você dar uma pausa agora nesse vídeo, vai lá no canal, assiste o vídeo anterior, depois você volta aqui que a gente vai estar dando continuidade ao assunto. Vida devocional. Vamos continuar falando desse tema tão importante, tão necessário, porque é um tema que nos ajuda a gente a entrar no foco, no nosso verdadeiro objetivo, no nosso verdadeiro propósito de vida. Porque esse mundo, ele está cheio de distrações para nós, está cheio de atividades, cheio de coisas, cheio de objetivos que não nos levam para o Criador. Objetivos que vão nos desviando, vão fazendo a nossa jornada perder o sentido, fazendo até mesmo com que a nossa jornada se torne algo mecânico. Né? Já parou para pensar sobre isso? Você viveu uma vida somente para acordar cedo e trabalhar, pagar os boletos, não passar fome. Não é só isso que o Criador tem para nós, Ele tem muito mais para nós. E através da vida devocional, dessa vida de intimidade, dessa vida de oração, de meditação, de leitura da palavra, a gente vai entendendo o nosso propósito de vida, porque nós somos criados para um relacionamento com o Criador. Ele estava lá na eternidade, na sua soberania, e ele pensou em nós e falou: eu vou criar os seres humanos para ter intimidade com eles, eu vou criar os seres humanos para eu ensinar muitas coisas para eles. Vou criar os seres humanos para eles verem a beleza da minha criação e se alegrarem com isso. E eu vou criar eles para viverem um propósito. Então, o nosso Pai, nosso amado Pai, Ele quer ver a gente vivendo realmente de acordo com o que nós fomos criados para viver. Tá? Então, por isso que é tão importante essa busca por Ele, essa vida devocional. Né? E frisando isso mais uma vez, sempre começar essa busca pela manhã, assim que a gente acorda. Né? E assim, é muito saudável se a gente tem esse hábito de acordar juntamente com o sol. Né? Independente aí, né? Não sei, né? Quais são os compromissos de vocês, horário de trabalho, os afazeres em casa, né? Para quem não trabalha fora. Mas é uma coisa muito saudável, né? Se a gente consegue acordar juntamente com o sol. E aí, logo que a gente acorda, já começa a ter esse tempo, né, de oração, de leitura da palavra, passando ali esse tempo com o Criador, né, para que o nosso coração seja cheio, para que a nossa mente seja cheio daquilo que é eterno. Então é muito importante a gente fazer isso. Né? Já acorda, tocou o despertador, já levanta. Tá? Não é saudável para a mente, para o cérebro, você acordar e clicar ali, né, o soneca, né, muita gente faz isso, né, quantas vezes também, né, eu já fiz isso, clica lá no soneca e dorme mais um pouquinho. Pessoal, isso não é bom para o nosso cérebro, saibam vocês, tá? Não vou assim saber apontar exatamente um estudo científico, não tem um link para passar para vocês, mas não é legal isso. Então a melhor coisa é tocou o despertador, a gente já levanta, já sai da cama, já se movimenta um pouco, né, e encontra esse lugar onde a gente pode ficar ali à vontade, onde a gente pode ficar em silêncio diante do Criador. Né? Pode ser ali no seu quarto, só não vai ficar deitado, né? Não vai ficar deitado na cama, porque senão vai vir o sono de novo e aí você vai dormir outra vez. Né? Então, senta ali, né, ou numa cadeira, ou na sala. Se você, né, mora ali perto de natureza, do mato, vai lá para o meio da paisagem. Né? Muito agradável você ter ali esse tempo com o Criador em meio à natureza também. É excelente se você tem condições para isso. Se você não tem, né, pega aí um local da sua casa aí que você pode ficar bem à vontade
e passar esse tempo com o Criador. E hoje eu quero falar aqui a respeito do meu diário de vida devocional como um exemplo, né? Porque não existem regras para isso. E é importante que a gente tenha uma disciplina, sim, mas não com uma regra, uma coisa assim mecânica, porque senão perde essa coisa íntima com o Criador. Mas eu quero mostrar aqui para vocês hoje alguns passos, algumas coisas que podem ser feitas. O pessoal aí às vezes não tem assim um norte para seguir, e assim, saibam vocês que o Criador pode vir e pode se manifestar e pode fazer com que todo aquele tempo que você tenha reservado seja mudado, pode te levar a fazer outras coisas, pode te levar a orar por coisas que você nem imagina, pode te levar a ler textos que você nem pensou, muitas coisas podem acontecer. O pessoal aí que tem instrumento musical, sabe tocar, de repente bate ali um desejo de cantar uma música, pega o instrumento e começa a louvar. Então assim, não existem regras nesse período realmente. Se solta mesmo diante do Criador, fica bem à vontade, e aquilo que a manifestação dele, o Ruach, que o sopro dele vier direcionar, você vai lá e segue isso. E eu quero falar aqui de alguns passos que podem ser feitos, porque a gente sabe que nem sempre o Criador vem e se manifesta de forma poderosa. Vai ter dias que você vai se sentar, que você vai andar ali em meio à natureza e você não vai sentir nada. Mas isso não quer dizer que o Criador não está com você. Ele tem ali o seu momento de falar, ele tem o seu momento ali de manifestar. O que a gente necessita é estar sempre buscando Ele, com um coração desejoso, com um coração ansioso. O Criador deseja ser buscado por nós. Ele nos criou com esse propósito, de realmente vivermos essa intimidade com Ele por toda a eternidade. Então eu quero mostrar para vocês aqui o meu diário de vida devocional, e eu quero mostrar para vocês aqui algumas anotações, e eu quero ler com vocês a anotação de um dia que eu fiz, só para vocês entenderem essa dinâmica que pode ser feita. Então eu quero mostrar para vocês aqui a página desse dia aqui. Aqui em cima vocês vão ver aqui uma passagem da Escritura que eu anotei aqui. Eu vou ler com vocês e depois eu vou mostrar os outros pontos aqui que existem nesse diário. A passagem que está aqui é uma passagem lá do livro de Yahuanã, livro de João, o enviado, o apóstolo, o emissário. Está lá no capítulo 10, no versículo 27. É só um pedaço do versículo aqui que eu quero ler com vocês. Que diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, foi essa passagem que eu senti nesse dia, de orar em cima dela, de meditar sobre ela. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui o segundo ponto do diário. Qual foi o resultado disso, desse tempo de oração, de leitura dessa passagem, de meditação, de aprofundamento. Tem aqui esse outro campo que chama revelação. E aqui eu fiz algumas anotações de coisas que eu senti enquanto eu orava sobre essa passagem, enquanto eu meditava nessa passagem. Então eu fiz a seguinte anotação aqui. Ouvir a voz do Criador é uma disciplina. Vai valer muito a pena sempre entrar no lugar secreto, mesmo que eu não ouça nada. As coisas não mudam quando eu falo com o Criador. Elas mudam quando o Criador fala comigo. É sempre melhor ficar em silêncio no lugar secreto. Então foi essa revelação, foi essa lição que eu aprendi nesse período que eu estava ali orando e meditando em cima desse texto que eu li com vocês. A importância da gente ir para esse lugar secreto, ir para esse ambiente de adoração, de exaltação, de intimidade, e a gente ficar ali em silêncio. Muitas vezes a gente vai para esse ambiente para orar, para falar os problemas, e buscar uma solução e pedir uma solução para o Criador, e não que isso seja errado, não estou dizendo que isso é errado, mas muitas vezes a gente acaba se focando demais em falar dos problemas, que a gente acaba meio que exaltando os problemas, e aí a gente começa a ficar incrédulo, começa a perder um pouco a fé no Criador, porque a gente está exaltando os problemas, sendo que quem tem que ser exaltado nesse momento é o Criador. Ele é que tem que ser adorado, ele que tem que ser louvado nesse momento. E quando a gente faz isso,
sabe, é algo incrível, é algo que realmente toca o nosso coração e a gente começa a olhar para as coisas de outra forma, porque a gente está exaltando Ele, a gente está dizendo que Ele é soberano sobre tudo, que Ele está acima de qualquer circunstância da nossa vida. Então, passar o tempo devocional fazendo isso é fantástico, traz realmente uma grande conexão com o Criador e com o nosso verdadeiro propósito de vida, né? Então, foi essa lição, foi essa revelação que eu tive, né? A importância da gente ir para o lugar secreto para estar diante dele e ficar em silêncio, porque Ele quer falar conosco, Ele quer comunicar algo ao nosso coração e é importante a gente estar atento a isso. É importante a gente realmente se aquietar para ouvir a voz dele e deixar de ouvir as vozes que ficam na nossa cabeça, muitas vezes as vozes do inimigo que vêm ao nosso redor e tentam nos confundir. E aqui no final, né, tem um outro campo aqui, o campo chama buscas, e eu coloquei aqui duas coisas nesse campo aqui que eu quero ler com vocês. A primeira busca é aprender a ser um ouvinte, né? O quão necessário é a gente aprender realmente a ficar em silêncio e ouvir o Criador. Vocês não imaginam o quanto o Criador deseja falar conosco. E aí eu coloquei aqui também assim, ler passagens que mostram ali momentos em que homens e mulheres ouviram a voz do Criador. Você pegar uma passagem, por exemplo, vamos pegar aí Moshe, né, Moisés, era um homem ali que estava sempre diante da face do Criador, sempre falando com ele, sempre ouvindo a voz dele. A gente parar para meditar nisso, parar assim para ver, sabe, a grandeza daquele momento, né, que o Criador vinha e falava com Moshe face a face. A gente pode pegar o exemplo de Adão e Eva, antes deles terem caído em pecado também, né, que eles estavam ali sempre se comunicando com o Criador. Nós temos também um outro exemplo de Elias, que estava ali num momento difícil, apertado da vida dele, depressivo, e o Criador envia ele para uma caverna, e ali vem uma brisa suave, ele ouve a voz do Criador. A gente lê essas passagens meio que correndo nas Escrituras, mas se a gente parar para pensar nessas passagens, para meditar, como se a gente estivesse ali naquele momento, isso com certeza vai gerar muita fé no nosso coração. Vai fazer com que a gente pare para entender esses cenários e fazer com que a gente saiba que isso pode acontecer na nossa vida também, porque o Criador deseja vir falar conosco. Saiba que Ele é o mais interessado em falar com você. Muito mais do que você está interessado em falar com Ele. Ele é o mais interessado. Então, eu coloquei aqui, né, essas questões aqui nesse diário, nesse dia. E eu não mostrei para vocês aqui, vou abrir novamente. E tem um outro campo aqui que eu não preenchi, que é o campo que chama tarefas. Mas aí vocês perguntam, né, o que quer dizer isso? Né? Que tarefas são essas? Pessoal, isso aqui é uma tática interessante. Aqui, são tarefas em que sentido? Vamos supor que você começou ali, né, tá lá naquele local de silêncio, tá ali começando a buscar o Criador, levantar a sua voz em oração, e de repente você se lembra, olha, eu não posso esquecer de pagar um boleto hoje. Então você vai lá e anota aqui nesse campo. E por que isso? Porque você anotando isso, sua mente fica mais descansada, sua mente já entende que aquela lembrança ali, aquela preocupação, ela já está anotada, já está colocada no lugar e vai ser lembrada posteriormente. Então é uma forma de você não se distrair, você usar esse campo tarefas aqui. Aí você lembra assim, olha, preciso comprar tal coisa no mercado hoje, não posso esquecer. Então você coloca aqui nesse campo tarefas. É uma forma de você fazer com que essas preocupações não tomem conta de você enquanto você está ali naquele momento a sós com o Criador. É interessante isso, você vai lá, escreve, coloca aquilo no papel e aí aquela preocupação vai embora e você fica bem, você continua ali a oração sem se preocupar, sem distrações, porque saibam disso, você vai começar a fazer isso e vai aparecer um monte de distração. Tenham certeza disso. E é importante nessa disciplina a gente se manter firme e vencer essas distrações. Vai aparecer muita coisa, de repente um barulho lá fora da sua casa, de repente o celular tocando, sabe? Até desconecta da internet, né? Se for uma ligação urgente aí sim, lógico, você atende, mas saibam vocês que vai aparecer muita distração, né? As pessoas que têm crianças em casa,
muitas vezes a criança acaba acordando mais cedo também, e aí quer conversar e está com fome. E assim, né, realmente a gente tem que atender a criança, não pode deixá-la de lado, mas saibam que vai aparecer muitas distrações, muitas coisas para atrapalhar esse tempo, né? E a gente deve permanecer firme e entender a importância desse tempo, entender que nós não podemos ficar sem ter esse tempo, né? E aí sim, vai ter dias que não vai dar para fazer de manhã e você vê ali um tempo ali no seu horário de almoço talvez, ou no final da tarde, ou até mesmo à noite, mas sempre pensando isso que eu falo para vocês, né? O quão é muito melhor ter esse tempo devocional assim que você acorda. Mas se realmente não tem como, né, reserva um outro horário do seu dia para isso. Mas não deixem de reservar um horário para isso. É importante a gente manter isso como algo firme, constante nas nossas vidas. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, isso vai se tornando um hábito. E aí você vê que você não consegue ficar sem fazer isso mais. Você vai se sentir desejoso por isso. Por quê? Porque é um momento seu e do Criador. Não é assim uma coisa mecânica, né? Pode até que no início, né, você sinta que é algo mecânico, não tem muito sabor, não tem muito gosto, mas com o tempo o Criador vem, começa a nos visitar e começa a falar, e a gente começa a ficar ansioso por isso, e a gente não fica mais sem isso, né? E assim, pessoal, é importantíssimo, né, realmente levantar a nossa voz em oração no sentido de adorar o Criador, se alimentar das Escrituras. Nós não podemos viver sem isso, né? Porque o Messias, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o nosso alimento, ele é tudo para nós. Então a gente não deve ficar sem passar esses momentos com ele, né? Então, essa recomendação que eu quero deixar aqui para vocês, né? Sempre dá importância a isso, porque vai vir um monte de distração e vai querer fazer com que a gente não tenha de fato esse relacionamento com o Criador que ele tanto deseja que a gente tenha com ele, tá? Então é esse recado que eu quero deixar para vocês hoje, tá? E vocês vão ver aí na descrição do vídeo, tá aí o link do Telegram do canal, tá? Vocês podem se inscrever lá, ali eu vou estar colocando os vídeos do canal, vai ter outros conteúdos também interessantes para vocês. Se você não é inscrito no canal, peço para você se inscreve no canal aí, dá essa força, dá o like aí se você gostou desse vídeo, e se esse vídeo foi edificante para você, compartilhe aí com bastante pessoas, com amigos, parentes. Nós estamos aqui nessa busca pela restauração de todas as coisas, né? Essa mensagem que eu quero levar para vocês através desse canal, para que vocês sejam abençoados e para que vocês realmente entendam o propósito de vocês, tá? Então, se é um conteúdo relevante para vocês, compartilhe aí. Certo, pessoal? E que vocês tenham um ótimo dia e que a bênção do nosso Pai, do nosso Criador, esteja sobre a vida de cada um de vocês.